Boa tarde, irmãos. Hoje vou trazer para os irmãos um estudo aqui sobre a introdução ao catecismo, aos cânones de Dort. E acabou ficando uma introdução um pouco grande, aí eu decidi dividir em dois estudos, que será um nesse domingo e um no domingo que vem. Mas, antes de tudo, eu quero começar fazendo uma oração. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de poder estudar tua palavra, estudar esse documento que para nós é um documento muito importante porque unifica a nossa fé, corrige alguns erros e te peço, Senhor, que no nome do teu Filho Jesus, o Senhor possa gravar essas coisas em nosso coração, em nossa mente, para que a gente não se desvie da tua verdade, Pai. Fica conosco essa tarde e nos ilumine em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, então eu pensei assim, poxa, o que eu vou falar sobre a introdução aos cânones de Dort, né? Se a gente pegar os livros, tem muitas datas, muitos nomes de cidades dos países europeus e acaba ficando um pouco chato se eu ficar trazendo assim uma questão muito teórica para os irmãos. Mas eu gostaria de resumir brevemente, eu não vou entrar na matéria, no conteúdo até então, sobre esse documento, né? Mas de maneira resumida, o Sínodo de Dort, ele foi um sínodo que esses irmãos eles se reuniram numa cidade de Dordrecht. E daí então vem o termo Dort, né? Isso foi lá na Holanda. Então eles se reuniram por cerca de 6 meses, com 154 reuniões, que foi de novembro de 1618 a maio de 1619. Então eu falei, poxa, 154 reuniões, foi bastante reunião para tratar sobre o assunto, mais ou menos umas 26 reuniões por mês, se for fazer uma média aí. E esse sínodo ele foi constituído de 35 pastores, um grupo de presbíteros das igrejas holandesas, 5 catedráticos da teologia dos Países Baixos, 18 deputados dos Estados Gerais e 27 estrangeiros, de diversos países da Europa, tais como Inglaterra, Alemanha, França e Suíça. Então, esses irmãos se reuniram para debater um documento chamado de remonstrância, né? Então, os discípulos de Armínio escreveram um documento indo contra a teologia calvinista e eles se reuniram, então, para rebater essas ideias. Então, os cânones de Dort, eles estabelecem a doutrina reformada ortodoxa sobre temas como eleição, predestinação, expiação e graça irresistível. Eles afirmam que a salvação é totalmente obra da graça de Deus, recebida pela fé em Jesus Cristo, e que as pessoas não podem alcançá-la por seus próprios méritos ou esforços. Além disso, os cânones enfatizam a soberania absoluta de Deus na salvação e na história humana, e afirmam que a salvação é restrita apenas aos eleitos, aqueles que Deus escolheu para a vida eterna. Então, Armínio, na época, ele se levantou contra o supralapsarianismo, que é a ordem dos decretos, né? Mas esses documentos acabaram não tratando sobre esse assunto. Eles trataram somente a respeito do tema da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, esses cânones eles foram escritos para refutar as ideias arminianas de que a graça de Deus pode ser resistida ou perdida, e que a expiação de Cristo é universal e oferecida a todos os seres humanos. Em vez disso, os cânones afirmam que a expiação é particular e eficaz apenas para os eleitos, e que a graça de Deus é irresistível para aqueles que foram escolhidos por ele. Então, os cânones de Dort acabou se tornando um documento recebido pela Igreja Reformada. Então, a Igreja Reformada adotou isso como uma declaração que ela subscreve, né? Mas esse é um tema até hoje debatido na igreja, no meio dos teólogos,
pelas pessoas que querem estudar a palavra de Deus, esse tema até hoje é debatido. Tem um autor chamado Cornelius Van Til, ele escreveu um livro chamado Filosofia Cristã. E ele resume isso dizendo que isso é um tema filosófico. Os romanistas e os arminianos, eles defendem a lógica e a razão acima das escrituras. Então eles vão ler as escrituras a partir da lógica e da razão. Já os calvinistas é o contrário. Eles leem acreditando que as escrituras é a autoridade, então a nossa lógica e a nossa razão tem que se adequar ao texto sagrado. Então no meio da teologia existe até um termo, uma frase que os teólogos falam, né, que o teólogo ele tem que comer o peixe sem engolir os espinhos, né? Mas a teologia calvinista, ela nos ensina que muitas das vezes nós precisamos engolir os espinhos também, porque tem coisas que são difíceis de lidar. Então, um exemplo disso. Poxa, como Deus pode ser amor, sendo que Ele pode salvar a todos? Por que Deus vai escolher somente alguns e outros não? Então, esse tipo de lógica e de razão é carregado para o texto, né, e acaba lendo o texto, induzindo o próprio texto a uma lógica que eu acho que os crentes não deveriam seguir. Então, o ideal na nossa leitura bíblica é a gente acreditar na autoridade das Escrituras e a autoridade das Escrituras, então, moldar os nossos pensamentos. A nossa lógica e a nossa razão tem que se adequar à palavra de Deus. Então, por isso que é um tema filosófico. Tá bom? Afinal, essas doutrinas são fruto de uma especulação humana ou Deus, em sua providência, é protagonista? Né? Então fica aqui uma pergunta. Se é pura especulação dos homens ou Deus é o protagonista disso daí na providência dele? Então, sem entrar no conteúdo, sem a gente entrar no conteúdo do documento, eu queria trazer uma introdução para a gente refletir sobre a providência de Deus, tudo que Deus fez para que tudo isso acontecesse, para que esses documentos fossem escritos. Eu queria ler um versículo com os irmãos, que está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 16, que diz o seguinte: Deus prometendo a Abraão, não precisa abrir, eu vou ler aqui, aí eu gostaria que os irmãos abrissem o próximo texto comigo. Mas o texto lá em Gênesis capítulo 15, versículo 16, Deus diz assim a Abraão: na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então Deus prometendo a Abraão a terra prometida, fala que a descendência de Abraão retornaria para aquela terra, mas ele fala que isso aconteceria quando a medida da iniquidade dos amorreus se levantasse. Então nós estamos vendo Deus prometendo coisas, mas ele olhando para a história e Deus não fazendo as coisas por um acaso ou sem propósito. Deus está demonstrando que ele tem um controle na história e sobre as nações e que tudo é feito intencionalmente. Um exemplo. Agora eu gostaria que os irmãos abrissem comigo Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 3 a 5. Diz assim o texto: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Aí o destaque vai aqui: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, o texto nos destaca aqui que Jesus veio em um período planejado. Ele veio na plenitude dos tempos, né? É como se fosse essa palavra na Bíblia, é como se fosse na medida exata dos tempos. No período, como se fosse um copo quando está sendo cheio, quando ele está plenamente cheio. Então, na plenitude dos tempos veio a Jesus Cristo. Isso era plano de Deus. Então,
parece que Deus ele está olhando para a história como um todo. E as coisas não acontecem por um acaso ou por um acidente. Deus, então, ele estabelece os períodos e as épocas. Então, na providência de Deus, tudo tem um propósito, inclusive a reforma protestante. E agora o que eu queria ler para os irmãos, falar com os irmãos, tem tudo a ver com tudo o que a gente aprende na reforma protestante. Se a gente analisar isso aqui como pano de fundo, como Deus como protagonista da história, a gente vai entender por que a gente crê na Confissão Belga, no Catecismo de Heidelberg, nos Cânones de Dort. Então, por que a gente acredita nesses documentos? Gostaria de trazer uma curiosidade para os irmãos aqui. Segundo relatos históricos, John Huss, ele foi morto pela Igreja Católica em 1415, antes da Reforma Protestante, que foi no século XVI, né? E John Huss, ele teria profetizado o seguinte, uma profecia aqui que talvez a gente precise avaliar se é realmente uma profecia, mas John Huss, ali sendo queimado vivo, ele falou o seguinte: hoje vocês me queimam, mas dentro de 100 anos o meu espírito será de tal forma irresistível que um dia um reformador maior do que eu se levantará. O movimento que ele iniciará não poderá ser contido por nada. Seus seguidores crescerão a cada ano até que o próprio Deus levante um sábio e corajoso como um cisne, que renovará a toda a igreja. Então, esse homem, ele falou isso antes de ser morto. Ele falou que dentro de 100 anos, Deus levantaria um homem, ele morreu no ano de 1415, em 1416 levantou então Martinho Lutero e começou a fazer algo que não começou com Lutero, mas Deus já estava preparando todas as condições para que a reforma acontecesse. Então, eu gostaria de mencionar para os irmãos aqui, para a gente encerrar o nosso dia, nossa introdução, o primeiro dia de estudo, falando sobre 7 mudanças que Deus fez na história, preparando então para que a reforma protestante fosse algo decisivo e perfeito. Primeira mudança que eu queria mencionar para os irmãos é uma mudança tecnológica. Houve uma mudança tecnológica no século XV também, por meio de Gutenberg. Gutenberg, ele foi um homem, um cristão, que ele desenvolveu uma prensa, e essa prensa era possível fazer 250 cópias por dia. Naquela época, os homens, para eles fazerem uma cópia, eles tinham que manualmente escrever cópias a cópias. Então, cerca de 100 anos antes da reforma, 50 anos antes da reforma protestante, Deus, em sua providência, ele já fez uma mudança na tecnologia que depois seria usada também por meio de panfletos de distribuição de todas as doutrinas reformadas. Também ele ele fez as cópias da Bíblia Vulgata, que foi considerada também a Bíblia de Gutenberg. Então, ele fez esses exemplares e acabou sendo promulgada a palavra de Deus de maneira extraordinária, de maneira célere. Então, as cópias da palavra de Deus começou a ser promovida por causa da mudança na tecnologia. Outra mudança que ocorreu naquela época foi uma mudança geográfica, né? Os povos medievais daquela época, eles eram chamados de civilizações potâmicas, né? Porque eles viviam entre os rios e eles navegavam entre os rios. E naquela época também eles começaram a desbravar nos mares e passaram a ser agora não mais uma civilização potâmica, mas uma civilização talássica, porque eles começaram então a desbravar os mares. Então, enquanto Martinho Lutero, em 1522, ele estava traduzindo a Bíblia, um homem chamado Fernão de Magalhães estava dando a primeira volta ao mundo por meio do navio. Então, Deus também começou a operar
na geografia daquela época, né? O povo deixando de ficar ali naquele mundo europeu e começando a desbravar outros mundos, né? Em 1517, Colombo chegou nas Américas. Todas essas coisas cooperaram para que a reforma protestante e esses documentos que a gente tem hoje estejam em nossas casas. Uma terceira mudança que eu gostaria de mencionar para os irmãos é uma mudança política. O conceito medieval de um Estado universal estava dando lugar ao novo conceito de nações-Estado. Essas nações-Estado, com poder central e com governos fortes, servidas por uma força militar e civil, eram nacionalistas, opondo-se ao domínio de um governo religioso e universal. Então, alguns povos eles começaram a se unir por meio da mesma língua, eles tinham histórias em comuns, culturas em comuns, e começaram a descentralizar de um governo único e de um governo religioso único também. Então começou a surgir as famosas nações-estados, né? São as nações independentes, e isso também promoveu no futuro para quê? Para que começassem guerras religiosas, que ajudou também a trazer liberdade no futuro religiosa, né? Uma outra mudança que houve na história por meio da providência de Deus foram as mudanças econômicas. O povo vivia da agricultura, né? Durante a Idade Média, a economia dos países da Europa estava apoiada na agricultura, e assim o solo era a base da riqueza. Por volta de 1500, o ressurgimento das cidades, a abertura de novos mercados e a descoberta de fonte de matéria-prima nas recentes terras descobertas inauguraram uma era de comércio, em que a classe média mercantil tomou a frente da nobreza feudal na liderança da sociedade. A classe média capitalista emergente não interessava o envio de das suas riquezas à Igreja Universal, sob a liderança do Papa em Roma. Então, pelo menos no norte da Europa, essa reação influenciou na reforma, essa questão econômica. Então, eu estou falando isso para os irmãos entenderem que a reforma protestante não é apenas uma questão doutrinária. É Deus agindo na história, não por meio de um homem chamado Lutero, mas por meio da economia, por meio da política, por meio da tecnologia que surgiu, por meio de mudanças sociais, que é a que eu vou falar agora também. Então, olha, a organização social horizontal na sociedade medieval, na qual se morria na classe em que se nascia, foi substituída por uma sociedade organizada segundo linhas verticais. Era possível alguém da classe baixa emergir à alta por causa dessas mudanças. Então, aqueles homens, eles nasciam pobres e morriam pobres, era o destino deles. Mas, por meio dessas novas descobertas comerciais e desse crescimento econômico, então, era possível um homem nascer pobre e se tornar rico de repente. Nos tempos medievais, quem fosse filho ou servo ou escravo teria pouquíssimas possibilidades de mudar de condição, exceto se fosse servir na igreja. Então, por volta de 1500, os homens estavam ascendendo por força dos negócios, a níveis sociais mais elevados. A servidão estava desaparecendo e uma nova classe média inexistente na sociedade medieval, formada especialmente por proprietários livres, pela pequena nobreza do campo e pela classe mercantil, começou a surgir. Em linhas gerais, essa classe média fortalecida, apoiou as mudanças introduzidas pela reforma no noroeste da Europa. Então, começou a ter também essas mudanças sociais, e isso tudo devido à providência do Senhor. O sexto ponto que eu gostaria de falar com os irmãos, que são as mudanças intelectuais agora.
As transformações intelectuais provocadas pela Renascença, ao norte e ao sul dos Alpes, criaram um clima intelectual que favoreceu o desenvolvimento do protestantismo. O interesse pela volta às fontes do passado levou esses humanistas cristãos do norte ao estudo da Bíblia nas línguas originais. Com isso, a igreja romanista ficou claramente desfavorável relacionado aos assuntos eclesiásticos em relação à igreja do Novo Testamento. Então, por meio dessa nova mudança intelectual, esses homens começaram a estudar a Bíblia nos manuscritos originais, né? As cópias originais que existiam ali, e isso fez com que a igreja romanista mais uma vez se enfraquecesse, porque a igreja romana, os defeitos da igreja romana, igreja universal até então, começaram a ser demonstrados, começaram a mostrar a sua discrepância em relação à igreja do Novo Testamento. E por fim, gostaria de falar com os irmãos sobre as mudanças religiosas. A uniformidade religiosa medieval deu lugar no início do século XVI à diversidade religiosa. A unidade da Igreja Romana estava rasgada novamente, como havia acontecido antes, pelos cismas que resultaram na formação de igrejas protestantes nacionais e independentes. Essas igrejas, especialmente a anglicana e a luterana, estavam em geral sob o controle dos governos das nações-estado, que eu falei para os irmãos. Só depois de 1648 é que as denominações e a liberdade religiosa surgiram. A autoridade da igreja foi substituída pela autoridade da Bíblia, que qualquer indivíduo poderia ler livremente. O crente, individualmente, seria agora o seu próprio sacerdote e o mentor da sua própria vida religiosa em comunhão com Deus, depois de aceitar seu filho como seu salvador pela fé somente. Então, de maneira resumida, eu queria trazer justamente isso para os irmãos. Que Deus, antes de começar essa reforma protestante por meio de doutrinas protestantes, Deus ele começou a preparar todo o tabuleiro. Deus começou a preparar a mente das pessoas. Deus começou a preparar a política. Deus começou a preparar a economia, né? Deus começou a preparar as classes sociais para que e também a tecnologia, né? Para que quando acontecesse a reforma protestante, ela seria melhor utilizada. 500 anos depois da reforma protestante, estamos nós aqui reunidos, defendendo as mesmas doutrinas, e eu tenho certeza que os irmãos, muitos como eu, foram alcançados muitas das vezes pela internet, né? Então, por meio da tecnologia da época agora, mais uma vez, que é a internet, Deus promovendo as doutrinas reformadas para todo o Brasil, e o Brasil agora tendo um reavivamento, um retorno para a palavra de Deus. Igrejas pentecostais, neopentecostais, igrejas reformadas se reformando, e graças à tecnologia, graças à providência do Senhor na história, e mudou a tecnologia daquela época, mas o protagonista ele não mudou. O protagonista ele continua preparando tudo para que os seus eleitos sejam salvos. Então, para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se tudo isso é fruto da providência de Deus, por que Armínio e os seus discípulos também não reformaram as suas doutrinas? Por quê? Se Deus preparou tudo, por que eles não foram alcançados por isso? Então, isso é tema para a segunda aula. Por enquanto, eu encerro por aqui. E aí eu vou entrar mais nessa questão aí de por que Armínio, qual foi a polêmica, o que Armínio discordou dos calvinistas. Será que
Armínio não estava sendo ainda influenciado pelas doutrinas romanistas. E os discípulos de Armínio, né? Por que eles escreveram esse documento sobre a remonstrância, né? Então, domingo que vem eu gostaria de entrar nesse assunto com os irmãos. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, porque em tua providência o Senhor estabelece épocas, meses, anos. O Senhor estabelece períodos, a chuva, os alimentos. Tua palavra diz que na plenitude do tempo o Senhor enviou o seu Filho, a Jesus Cristo, para nos salvar, nos adotar. Nós aprendemos que o Senhor está no controle da história. E nós nos submetemos a tudo o que está na tua palavra, Deus. Se for necessário que a gente engula espinhos, coisas difíceis de se compreender, coisas que fogem da nossa lógica humana e carnal, nós queremos nos submeter à tua palavra, Deus, para que o Senhor seja engrandecido, para que a gente pregue com fidelidade a tua palavra, que é a autoridade final. Nós nos submetemos à tua palavra e agradecemos esse momento em nome de Jesus. Amém.